Atentamente, ouçamos agora a mensagem da Palavra de Deus. Pastor Horácio da Silva Júnior pregará, focalizando o tema O Primeiro Crime no Mundo. O dia 30 de janeiro é considerado o dia da não violência. Desde que nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, o mundo entrou em uma crise. Uma geração vai, outra vem, e o mundo vive em constante crise. A imprensa escrita, falada e televisada registra diariamente crimes hediondos praticados ao redor do globo terrestre. A maldade, como escreveu o profeta Isaías no capítulo 9, versículo 18, a impiedade lavra como um fogo. Ela devora as sarças e os espinheiros. Sim, ela se ateará no emaranhado da floresta e subirão ao alto espessas nuvens de fumaça. No meio da impiedade crescente, uma rivalidade amarga havia se erguido entre Manassés e Efraim, as duas tribos descendentes de José, e ambas voltadas contra Judá. A guerra civil, ouvinte amigo, coloca um homem contra o seu próximo. O retrato de Isaías é de incredulidade que queima como fogo que devora toda a plantação de Israel. O combustível para o fogo não é nada mais que as pessoas que brigam como se um comesse a carne do seu próprio braço, isto é, destruísse sua própria carne e sangue. Não é o que presenciamos aqui no Rio de Janeiro e outras partes do país? A fúria das facções não deixa espaço para a piedade entre os homens quando a ganância insaciável toma conta. A inveja tribal serve apenas para devorar a unidade de uma nação. Perversidade, iniquidade, maldade por toda parte, como um fogo a lavrar, a destruir toda a floresta. Não obstante o acelerado desenvolvimento da ciência, como profetizou Daniel, os homens estão mais embrutecidos como nunca. São tais quais feras em meio à floresta. O primeiro crime no mundo está registrado em Gênesis, capítulo 4, versículos 1 a 8, envolvendo dois jovens irmãos. Assim está escrito: coabitou o homem, Adão, com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim e disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Então disse o Senhor a Caim: por que te irás? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Caim e Abel deviam ter mais ou menos a mesma idade, e conforme relato bíblico compareceram diante do Senhor, cada um com a sua oferta. A Bíblia não revela com que idade foram despertados a fazê-lo, mas o certo é que receberam dos pais a narrativa de tudo que se passara no princípio com eles, a semelhança de Deus que perderam, a bênção da visita do Senhor, a fartura do jardim, a recomendação divina, a tentação do diabo, a queda, o castigo e principalmente a promessa da vinda de um campeão que, igualmente, nascido de mulher, haveria de restaurar todas as coisas e devolver as bênçãos perdidas. A luz desta promessa brilhou logo no coração de Abel em forma de fé. A partir dali, Abel sentia arder no peito o desejo de retornar o imenso tesouro que seus pais
deixaram escapar. E Deus, que lá do alto vê os corações ardentes, não tardou em orientar Abel no sentido de apresentar-se a ele com sangue, pois o sangue estava dentro do plano divino. Isso não quer dizer que animais são superiores a plantas para propósitos sacrificiais. Porque atentou o Senhor para Abel e para sua oferta, fica evidente à medida que a história se desenrola. À primeira vista parece quase imediatamente. Caim não suportava que algum outro ficasse em primeiro lugar. A preferência do Senhor por Abel encheu Caim de raiva. Só Caim podia ser o número 1. O Senhor não estava ausente da hora da adoração. Ele abordou Caim e lhe deu um aviso. Deus não o condenou diretamente, mas por meio de um jogo de palavras informou Caim que ele estava em real perigo. Se Caim tivesse feito bem, com certeza Deus o teria graciosamente recebido. Um olhar abatido não é companhia adequada de uma consciência pura ou de uma ação correta. O ímpeto das perguntas de Deus era levar Caim à introspecção e ao arrependimento. A ameaça à sua vida espiritual não estava longe. O pecado estava bem do lado de fora da porta, pronto para levar Caim à ruína. Deus opera nos corações abertos. A Bíblia diz que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e sua oferta não se agradou. Ora, ante a vitória espiritual de Abel, a atitude de Caim, homem infenso, contrário à fé, só poderia ser carnal. O diabo já tinha conseguido antes um campo de ação, e não lhe foi difícil introduzir o veneno da inveja naquele coração vazio de Deus e de anseios de vida santa. De nada adiantou o modo paciente e delicado com que o Senhor falou a Caim. A ira e a inveja tiveram progresso no coração de Caim, que se levantou contra seu irmão e o matou. Estava inaugurada a senda do crime. Estavam bifurcadas duas estradas diante da humanidade. No dizer do apóstolo Tiago, aquele homem tentado, atraído e seduzido por sua própria cobiça. Então, como escreveu Tiago, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A verdadeira morte foi, pois, a de Caim, uma vez que Abel entrou na eternidade como justo. Nos exemplos de fé em Hebreus capítulo 11, lemos que pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus chamou-lhe a atenção por causa do seu crime, Caim revelou seu verdadeiro caráter. Era mentiroso, pois disse que não sabia onde estava seu irmão. Ficou cego pelo pecado ao ponto de pensar que podia esconder-se de Deus. Era injusto e de coração duro ao negar que fosse guardador de seu irmão. Era obstinado em não confessar seu delito. Os homens são condenados não por serem pecadores, mas sim por recusarem a confessar seus pecados e abandoná-los. Mesmo em juízo, Deus mostrou misericórdia a Caim. Embora sendo expulso do lar e obrigado a peregrinar, Deus pôs nele uma marca que lhe serviu de proteção contra qualquer que o quisesse matar. Seus descendentes, embora gozando sucesso segundo o mundo, não respeitaram a Deus e levantaram uma civilização na qual Deus, o Criador, não fez parte. Homens como Caim existem também hoje, e todos aqueles que não atentam para Deus e sua palavra, mais cedo ou mais tarde, sofrerão a ruína eterna. O pecado, antes de cometido, é concebido no coração, e o coração humano é enganoso.
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gostaria de ressaltar, finalizando, que os dois, após o culto, Caim matou seu irmão. Foi após o culto. Foi após o culto. Quantos têm também agido erradamente após o culto? Que atentemos seriamente para o nosso comportamento antes, durante e depois de prestarmos culto a Deus. Amém. Perdido neste mundo vaguei, sem saber onde iria parar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem poder Damos-te graças pela oportunidade de levarmos ao ar mais esta programação e anunciarmos as verdades da Tua Palavra. Neste mundo de tanta violência, de tanta iniquidade, de tanta criminalidade, Deus atua através do Espírito Santo, convencendo os homens dos seus pecados. E no meio do Teu povo, que haja atenção à Tua Palavra e que não haja no seio da Tua igreja o espírito de ciúme, de vaidade, de inveja. Abençoa, pois, cada ouvinte em sintonia conosco, o que nos acompanham pelo site na internet, que a bênção de salvação, de reconciliação, de cura, libertação, de avivamento espiritual seja em cada coração e lar. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Visite nossa página na internet www.mib.com.br.